agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e saudar a liderança nacional, que o nosso pastor, na pessoa do nosso pastor geral, Tomé Cadaga Banda e a sua comitiva, saudar o nosso pastor provincial, que não está aqui conosco fisicamente, o pastor Celestino Samuel Caundano, mas está aqui representado pelo nosso adjunto pastor provincial, o pastor Alberto Viegas, e saudar a liderança do Ministério dos Jovens e agradecer por esta confiança de cá estar para poder ministrar. Eu, quando parei, eu disse: quem sou eu para ser convidado para ministrar, para conversar com os jovens? Enquanto temos tantos jovens dinâmicos, tantos jovens fortes, mas é pela graça de Deus que eu estou aqui nesta manhã. Amém. Amém. Então eu estou aqui mais para conversarmos. E podemos pensar que, como os tem seminaristas, então há uma barreira aqui, as palavras saem deste lado. Não, estamos aqui para conversar. Amém. Amém. Eu trago aquilo que Deus revelar para trazer, mas enquanto pudermos conversar, vamos conversar. Enquanto pudermos ter nossas questões, vamos também colocar, porque é uma coisa. Seminário é diferente de pregação. Quando é pregação, eu chego aqui, abre Mateus 7,7, terminou, tchau. Mas seminário é diferente. Amém. Amém. Seminário, por isso, quando alguém sabe que vai ao seminário, tem que carregar uma caneta, bloco de nota, para estar a tomar notas. Porque no seminário alguns versículos não são lidos, mas são anunciados. Você, com mais devagar em casa, vai ler os versículos para perceber a essência daquilo que Deus queria falar usando o seminarista. Amém. Amém. E porque seminário é para aprender. Há uma coisa que eu pude notar aqui, quando eu disse palmas para o nosso Deus. Há uma coisa que notei que na juventude ainda está a oscilar. Amém. Amém. Antes de entrar no tema de hoje, porque o nosso tema é Jovem Cristão Dinâmico no Ministério de Deus nos tempos modernos, ou tempo contemporâneo, nesse momento que nós estamos. E o outro tema que seria a união da juventude. Neste processo de igreja, a primeira coisa que eu queria partilhar é conhecermos os tipos de palmas que nós podemos dar na igreja. Quando eu disse palma para o nosso Deus, eu vou ter que estar a dizer, vamos desculpar, mas eu preciso conversar. Quando disse palma para o nosso Deus, vi outros assim. Essas palmas aconteceram onde lá no Comitê Central, não é? Amém. Amém, igreja? Amém. Temos que saber que existem três tipos de palmas, porque existem três autoridades diferentes. Tem uma autoridade dos que já morreram, estão aqui embaixo, nós pisamos, os defuntos. Amém? Amém. Lá, quando vão lá na palhota, lá os que fazem um culto lá fora, o culto dele nunca fazem assim, mas sim fazem, porque estão a invocar os que já morreram. Então na igreja, esse tipo de palma não queremos. Amém, igreja? Amém. Palma vai para baixo, nós não queremos na igreja, porque essa palma, você está a adorar outros deuses, não é o Deus verdadeiro. No mundo, nas reuniões lá do partido, do governo, porque existe uma autoridade colocada sobre o mundo, que Deus instituiu. Lá no Romanos 13 fala dessa autoridade. Essa autoridade do mundo, as palmas vão assim. Ela simboliza a autoridade que está sobre a face da terra. Amém? Amém. Então na igreja, se palma é para o nosso Deus, então não pode ser assim. Mas sim tem que ser, porque o nosso Deus está em cima. Amém. Amém? Amém. Ele é o Altíssimo, Ele está acima de tudo. Então, por estar acima de tudo, as palmas devem ser glorificadas a Ele somente. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E existe uma coisa que acontece no meio disso. Eu estou ensinando na juventude porque amanhã vocês são os pastores. Amém. Do amanhã, devem perceber se poder ensinar. Na igreja, não estou a dizer que em algum momento não vai existir palma desse tipo. Na área cultural, eu falo, na parte de cantar, está a louvar a Deus. Vocês podem fazer isto. É muito normal. Porque é área cultural, aceita-se. Amém? Amém. Porque um grupo coral também não vai toda hora assim. Vamos pensar, não é assim? Então, em algum momento pode haver exceção, mas quando se diz palma para o nosso Deus, perceba bem, palmas para o nosso Deus. A palma tem que ser para cima. Mas há vezes que alguns, por falta de conhecimento, também podem dizer assim, de repente, irmão Manuel fez uma coisa boa, palma para irmão Manuel. Estamos a dar a glória de Deus para o irmão Manuel. Isso não é correto. Toda palma tem que ser para Deus. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Mas por um lapso, alguém que está em frente dizer palma para o irmão Xixi, não vamos dizer, não. A palma tem que ser do meio. Porque este irmão está sob a autoridade do mundo. Está aqui, na terra. Então essa palma nunca tem que ser para cima, para um irmão. Mas o ideal é não haver palmas para um irmão. Amém? Espero que tenhamos aprendido sobre as palmas. Então eu quero pedir uma forte salva para o nosso Deus. Glória a Deus!
replicado. Espero que já aprendemos. Vamos replicar. Sempre que você vê um irmão a fazer isso, ensina de uma boa forma. Amém? Amém. Porque é assim que nós devemos levar a esse Deus. Entrando no nosso tema de hoje, nós estamos a falar hoje sobre... Peço para calcular tempo, às vezes falo muito. São 10h15. Eu gostaria até às 11 terminar o tema para abrir espaço para as perguntas. Amém? Amém. Então peço para... Irmão amor, depois de me ajudar quando vê que está a aproximar a hora. Só dá-me algum sinal, eu vou perceber. Amém? Então, nós queremos falar sobre o jovem cristão neste mundo dinâmico. E para falar sobre o jovem cristão no mundo dinâmico, nesse tempo contemporâneo em que nós nos encontramos, é preciso termos alguma referência de alguns jovens que também passaram por alguns processos que naquela altura era um tempo moderno para eles. E como é que isso tem que ser na nossa vida no dia de hoje? Amém, igreja? Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Vamos falar sobre uns 4 jovens que saíram de Judá, 4 jovens hebreus que saíram de Judá e foram à Babilônia. Que alguma coisa aconteceu com eles estando na Babilônia. E algum propósito de Deus existiu para eles saírem de Judá à Babilônia. Amém. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Eu vou pegar mais versículos 6 e 7. Mais tarde poderão ler o versículo 1 para caminhar, quero ganhar tempo, então vou resumindo. Daniel, o profeta Daniel, no seu capítulo 1, versículo 6 e 7. Diz, se tiver um não pode ler. Amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, e de Ananias, Sadrec, e de Misael, Misec, o de Azarias, Abednego. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Estamos a ver aqui, primeiro o que acontece? Deus permite que a Babilônia invada Judá. Ao invadir, disse assim: o Nabucodonosor e seu elenco recolham tudo que vocês encontrarem lá. Mas há uma coisa atenciosa que foi orientada a Nabucodonosor e seu elenco. Foi que ao capturar as pessoas que lá se encontravam, era necessário também não só levar a mobília, mas carregar alguns jovens. Amém, igreja? Amém. Alguns jovens que fossem jovens visionários. Não é para levar qualquer jovem, mas jovens que fossem visionários. Como é que serão identificados? Eram jovens que pertenciam à família real. A família real é a família do rei que foi dominado. Esses jovens tinham algum conhecimento, mas aquele rei que foi dominado era um reino um pouco pequeno, que era Judá, em relação à Babilônia. Mas eles já tinham algum conhecimento sobre aquilo que era ser rei. Eles já tinham algum conhecimento sobre o que é ser membro de uma família real. Então são capturados 4 jovens hebreus. E quando chegam lá no palácio, o que acontece? Antes de começar a servir, eles vão dar uma missão de durante 3 anos serem preparados para servir no palácio. Veja que eles já estavam na família real, já conheciam alguma coisa, mas foi necessário passar por um processo de preparação. O jovem visionário, ele já tem uma visão, mas para essa visão ir à prática, tem que passar por um processo de preparação. Sabe a fazer hoje? Estamos a preparar os jovens. Amém? Amém. Um seminário é uma forma de como preparar o jovem, como é que ele tem que se portar, como é que ele deve caminhar. Assim também aconteceu com esses 4 jovens, que era o Daniel, era o Azarias, Ananias e Misael. Esses 4 jovens foram levados para a Babilônia, onde estava Nabucodonosor. Quando chega lá, existe alguma coisa que acontece. Eles mudaram o nome, porque é uma coisa, a Babilônia é conhecido como um centro de escândalos. A Babilônia é um sítio onde tudo de errado acontece lá.
Então eles quando vão para lá, eles traziam nomes que tinham um peso. Vou citar um dos nomes, que é Daniel. Daniel significa que Deus é meu juiz. Significa que Daniel era, só o nome já dizia que tudo quanto ele fazia cabia a Deus tomar a decisão sobre a vida dele. Mas eles mudam, dão o nome de Daniel, mudam para Beltesazar. O Bel, vem do hebraico, o Bel tem a ver com um dos deuses que o Nabucodonosor adorava. E quando mudam, veja aqui, quando muda o nome de Daniel, Ananias, Azarias e Mesael, passam para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, era para eles servirem lá ao palácio. Era para fazerem tudo que tinha a ver com aquele palácio na Babilônia. Mas Daniel não assume esse nome de Beltesazar. Amém, igreja? Amém. Nós também somos chamados, somos isolados. Veja que esses homens passaram por situações, seus parentes foram mortos e eles foram capturados para a Babilônia. Nós passamos por situações, se hoje estamos aqui, alguns passaram por problemas muito grandes na família. Há quem saiu da católica, para sair não foi fácil. Há quem saiu de uma outra religião, para vir na ADI não foi fácil. Mas Deus permitiu que ele enfrentasse todas as barreiras até chegar à fase de ter esta vitória. Assim também esses jovens foram. Mas o Daniel não se deixou corromper. O Daniel disse, tá bom, me deu o nome Beltesazar, mas o meu nome é Daniel. Quando ele perguntava, qual é o seu nome? Daniel. Você não fala Beltesazar, disse, não, eu continuo a ser Daniel. Porque é firmeza no nome. Amém? Nós quando estávamos lá no mundo, antes de nós entrarmos para a igreja, tínhamos vários nomes que nos davam lá fora, bêbado, prostituto, vários nomes que nos davam. Mas esses nomes, quando entramos na igreja, somos mudados. Amém? Se lá fora são chamados Tidapa, agora é chamado irmão, amado. Só vê essa mudança? É preciso haver uma mudança. Havendo essa mudança, esses três jovens, falo de Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por uma provação por causa daquela mudança deles, por causa de eles serem firmes, dizer que nós vamos continuar a servir a Deus, não vamos nos corromper pelo vinho do palácio, nem pelas atitudes que existem aqui, vamos servir a Deus. Se for a puxar um pouco no Daniel 3, vamos ver que os três jovens não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Todos se ajoelharam, menos os três ficaram de pé. E disseram, não nos ajoelharemos perante a estátua de Nabucodonosor. É uma decisão. E essa decisão só é tomada com um jovem que tem visão. Porque um jovem com visão é um jovem que vê além daquilo que está em sua frente. Amém? Amém. Nós queremos jovens que tenham visão. Jovens que têm visão são os jovens unidos. Esses quatro jovens eram unidos, viviam juntos. Todas as situações que eles enfrentaram juntos. Mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram na fornalha de fogo, o Daniel intercedia por eles. Daniel sabia que não vai acontecer nada, porque esses jovens estão unidos. Mas se não estivessem unidos naquela situação, talvez Sadraque ia dizer, não, eu não posso queimar, eu prefiro ajoelhar. Mas eles foram unânimes e dizer, Nabucodonosor, não temos medo do teu Deus, porque o nosso Deus é maior. Amém, jovens? Amém. Então nós temos de segurança para ter essa confiança. Quando alguém te ameaça, você às vezes não é de ver nada, porque o meu Deus é maior. Daniel depois passa por outra situação, porque às vezes nós como jovens pensamos, por que todos os problemas acontecem comigo? Deus não te livra do acidente, esqueça. Amém? Amém. Deus não te livra do sofrimento, esqueça. Deus permite que você entre no sofrimento e Ele te livra no sofrimento. Há uma diferença. Amém? Amém? Ele te livra do sofrimento. Te permite você entrar, mas Ele te livra quando você estiver já lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não impediu que fosse a fornalha. Permitiu que eles entrassem na fornalha e te livrou lá. O Daniel, Deus não impediu que ele entrasse na cova dos leões. Ele entrou na cova dos leões e Deus lhe livrou lá. Hoje em dia, jovens passam por problemas conjugais. Há jovens que se suicidam porque pequena coisa está frustrado.
Deus permite esses problemas, porque é com base nesses problemas que nós vamos crescer. O jovem tem que pagar preço para o crescimento. Para você crescer, você tem que sofrer rejeição com aqueles que não são seus amigos. Se você é um jovem batueiro, não deve ser deixar batu. Os teus amigos vão te odiar. Mas você vai ter que escolher o caminho certo. Amém, igreja? Amém. Jovem cristão com visão. Há uma coisa que tem acontecido na igreja. Eu, em algum momento, disse que poderia pegar o outro tema, juntaria. Por quê? Porque onde há visão, há seu oposto. Amém? Amém. O oposto de visão é divisão. Amém. Poderíamos dizer que, mas talvez na língua portuguesa, seguinte, eu estou falando na linguagem bíblica. Amém? Amém. Visão é olhar para uma certa coisa, ter um certo foco. Se você coloca Jesus e você diz, vamos olhar para a cruz, então você tem visão numa certa coisa. Agora, se você não tem visão nessa certa coisa, o que vai acontecer? Vocês vão ter divisão, são duas visões. São duas. Visão. Estão vendo? Nós temos univisão, que é visão apenas. Os jovens, quando não têm visão, têm divisão. O que isso significa? Se os jovens não têm visão, com a visão os jovens são unidos. Um partilha a visão com o outro suporta a ideia, amadurecem a ideia e concretizam. Isso chama-se visão. Mas divisão é, um quer fazer isto, outro já você não é capaz, vai apenas desistir. Estão a ser duas visões diferentes. E vão divergir, em vez de convergir, vão divergir. E onde divergir, o trabalho de Deus não vai andar. Amém, igreja? Amém. Queremos jovens com visão. Jovens cristãos com visão. Aí o jovem tem que ter não só visão daqui, tem que ter televisão. Televisão é o quê? Ver o que está longe. Você como jovem tem que chegar no sítio e dizer que aqui não se montou a igreja, mas vocês já começaram a ver uma igreja grande. Pronto. Amém, igreja? Amém. Tem que haver visão. Não queremos jovens que não têm visão. Porque jovens sem visão é um martírio para os pastores. O pastor tem que sacrificar, fazer tudo sozinho. Porque o jovem não está a ser visionário. Mas se o jovem tiver visão, há de saber que o pastor não pode carregar sozinho todos os dons. E vai dizer qual é o meu dom. Com que eu posso ajudar a igreja? Amém? Amém. Deus vai te dar visão. Deus vai te abrir a mente para você perceber como é que tem que ser a visão do jovem. Para andar, mas não vão poder caminhar juntos. Amém, igreja? Amém. Não vão poder caminhar juntos. É importante que caminhem dois a dois. E quando um estiver a cair, o outro vai levantar. Por isso mesmo no ministério temos presidente e temos só adjunto. Isso para quê? Se um não está disponível, o outro vai assegurar e a coisa vai caminhar. E nós no bloco 2 queremos ter jovens visionários. Chega de termos jovens que tudo espera ser dito para fazer. Sabe, eu vou trazer um exemplo de dois trabalhadores numa empresa. Para ver como é que funciona a visão. Um patrão tinha dois trabalhadores. Um estava lá há 20 anos a trabalhar com ele e o outro estava só há 1 ano a trabalhar para aquele patrão. Mas o patrão, de repente, daqueles dois, promoveu aquele que estava há 1 ano no trabalho. Aquele de 20 anos reclamou. Patrão, como é que vai promover esse que entrou ontem? E eu que sirvo já há 20 anos não me promovo. Amém, igreja? Amém. O patrão disse, tá bom. Hoje vou fazer alguma coisa, amanhã vou decidir sobre a própria promoção. Se você acertar, você pode ser mais chefe do que ele. O que fez o patrão? Dá-lhe o dinheiro e disse, vá para a quinta do senhor X, não me chama do senhor X, vai comprar banana. Perdão, vai comprar bananas. Está aqui o dinheiro, vai comprar bananas e volta. Amém, igreja? Amém. Ele quando vai, o trabalhador antigo estava há 20 anos, ele vai para comprar banana. Porque banana era para sobremesa. O patrão recebeu hoje, porque precisava de sobremesa. Ele quando vai para comprar banana, chega lá, olha,
Tem banana? Não tem. Daí voltou. O patrão disse, não tem banana? Não tem. Agora o que tem lá? Ah, espera, vou perguntar. Pegou a bicicleta, correu. Foi tu tem maçã? Ele não esperou, viu se tinha laranja nem outras coisas. Simplesmente ele volta a correr. Patrão, não tem banana, mas lá tem maçã. Quando é que está a maçã? Ei, espera, patrão, vou perguntar. De novo na bicicleta, está a correr para lá, está a perguntar. Quando volta, ah sim, tem maçã, está a 10 metros de casca. O patrão dele disse, ok, senta lá aqui. Pegou o trabalhador, o jovem trabalhador que estava só há um ano de trabalho. Chamou. Tiago, vá agora na quinta do senhor fulano. Não gosta de saber quanto é que está essa maçã? E se tem alguma outra coisa lá? Aquele jovem, sem demora, ele sai a correr. Quando ele sai a correr, ele vai para aquele lugar. Amém? Amém. Quando ele chegou, ele fez muitas perguntas. Não tem banana assim, mas o que tem? Tem laranja. Quanto é que está o quilo? Está tanto. E o que mais tem? Tem maçã, tem pêssego. Então ele buscou uma lista das coisas que lá existiam, com seus próprios preços. Quando ele volta, ele diz, patrão, eu já fui lá. Tem maçã a preço X, tem laranja a preço X, tem pêssego a preço X, tem aquilo. Quer dizer, descreveu uma série de coisas. E o patrão olhou. Disse, veja, esse não é uma única viagem. Trouxe a resposta dentro do tenho opções de escolha. Porque foi um jovem visionário, amém? Amém? Mas o não visionário, tudo tem que ser olhado. Vai fazer isso, volta. Vai fazer aquilo, volta. Mas o visionário já não. Um jovem visionário é um jovem que tem iniciativas. Um jovem visionário é um jovem que não espera aquilo ser dito. É um jovem que tem visão. E esta visão do jovem não é para ser improvisada. Por favor, não é para ser improvisada. Porque Deus já prometeu essa visão. Cada um na igreja tem seu papel. Mas é uma missão específica para os jovens. Amém? Amém. Uma missão específica para os jovens. Jovens visionários. De onde é que vem essa visão? Vamos abrir Joel capítulo 2. Versículo 28. Joel 2, 28. Logo depois de Daniel, se você sabe, um livro, logo apanha o Joel. Joel 2, 28. Eu vou ler aqui na minha versão, para quem puder acompanhar. Diz a palavra de Deus. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Qual é a missão dos jovens aqui? É sonho? Não. Amém? Os pastores devem ter sonhos. Porque diz, os velhos terão sonhos. O pastor tem que dizer, o meu sonho é um dia ter uma igreja, religião primeiro andar. É o sonho que o pastor traz. Mas quem vai realizar esse sonho são os jovens. Para realizar, os jovens devem ter visão. Ao ter visão tem que parar de dizer, o que é que nós podemos fazer para tornar real o sonho do nosso pai? Amém, igreja? Amém. Esta missão é minha, é tua. Como jovem. Não é por acaso que Samora dizia, a juventude é a seiva da nação. Porque a nação é feita de jovens. São jovens que sempre lutaram. Se hoje estamos independentes, foram jovens que tiveram visão, que disseram, porque se os jovens não tivessem visão, não haviam de combater. Você com katana contra um que tem arma. Não é só coragem, mas sim é visão. Eles viram o que estava ali, eles viram que tarde ou cedo havemos de chegar até onde nós queremos chegar, que é ter a independência. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, os jovens hoje em dia têm que ter essa visão também na igreja. Nós queremos jovens visionários. Jovens que conseguem olhar para aquilo que é a igreja, olhar para aquilo que é o ministério e ver o que é que eu posso fazer para esse ministério crescer. Muitas vezes o jovem não orou para buscar sabedoria de Deus, simplesmente porque passou num sítio e apareceu uma coisa, eu tenho uma visão, quero fazer isso, não gostar, quero implementar. Não, senta primeiro. Amém? Amém. Senta primeiro. Se for a ver no Lucas 14, 28 diz, antes de edificar uma torre, primeiro se assentam para ver se tem condições para terminar, vocês querem terminar ou não. Para não acontecer que você começa uma coisa e depois para no meio. Então nós queremos jovens
visionários. E jovens visionários devem ser jovens unidos. Não jovens divisionários. Amém? Porque jovens divisionários não vão dividir a igreja. Quando há esse tipo de jovens, a igreja não tem união. Um fala mal do outro. Dentro do mesmo grupo, há grupinhos. Porque eu com o plano me entendo bem, então somos um grupinho. Aí tem outro grupinho. Aí tem outro grupinho. Uma igreja sem visão, os líderes estão na frente, já vão dar nomes esses. Cada um já vão dar nome aqui, os jovens nem sabem. Amém? Amém. Os jovens não sabem. O pastor Alberto sabe que ele é Belito, é Cabeção. É o nome que ele conhece. Mas aqui, se vasculhar, se tivéssemos como mandar anjos vasculhar aqui, ia passar aqui, já deu outro nome. Aqui o pai bota a porta. Aqui o pai não sei o quê. Sempre aparecem nomes que nós damos às pessoas. Nós, servos de Deus, somos dados vários nomes, não percebemos. Mas isso acontece quando a igreja não tem visão. Porque se a igreja tiver visão, enquanto um quer falar mal do líder, o outro vai defender. Amém? Amém. Vai dizer, não. Vamos orar por ele. Porque a defesa que só quer dizer não é defender coisas erradas, mas sim é interceder por ele. Dizer, Deus, toque, dá a visão. Do jeito que Deus deu uma visão, me dá a visão a essa pessoa. Para que ele possa fazer a coisa correta, como deve ser. Amém. Amém, jovens? Amém. Então nós queremos jovem cristão com visão no tempo moderno. Estava a trazer exemplos anteriores. Mas no tempo atual, o jovem não pode ficar ultrapassado. Há jovens que não se preocupam em ouvir a palavra de Deus. Há jovens que não se preocupam em assistir ou participar na pregação dos outros. Quando um vai pregar, aquele prega o quê? Prefiro eu fazer minhas coisas, porque não adianta eu estar aí. Estar aí igual. Aquele vai ensinar o quê? Há jovens com esse comportamento. Há jovens que mesmo estando na igreja, está-se a pregar, está no WhatsApp, está no Facebook, está a fazer outras coisas. Porque não tem interesse com a palavra de Deus. Mas eu digo, nós jovens temos uma missão mais específica no tempo moderno, que é este tempo. O jovem tem que pesquisar muito. Não só pesquisar quando eu tenho um trabalho da faculdade, da escola. Pesquisa a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. O jovem tem que pesquisar para perceber, examinar. Jesus disse, examinar as Escrituras. Outrora, nossos pais só pregavam porque eles não tinham essa possibilidade de procurar aprofundar a palavra de Deus. Tinha a Bíblia, eles liam a Bíblia toda ela, mas às vezes não percebiam a essência. Mas o jovem hoje em dia tem a possibilidade de aprofundar mais. Amém, igreja? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Invista no ministério. O jovem não pode passar um dia sem ler a Bíblia. Há jovem que vem no domingo, tudo bem, está usando uma Bíblia eletrônica, está aqui no celular. Domingo, falou-se de Daniel capítulo 3, saiu para casa. No próximo domingo, quando volta na igreja, quando vamos abrir Mateus 4, ele quando abre a Bíblia ainda encontra o último versículo que ele leu no domingo passado. Amém. Está lá Daniel 3 ainda. Por quê? Porque não leu a Bíblia aqui no meio. Não queremos assim. O jovem tem que ser visionário. Para ter visão, se você ler a Bíblia, não existe problema nenhum no mundo que não tem lá na Bíblia. Amém? Amém? Tudo que acontece nessa igreja, não sei o quê, já está previsto lá na Bíblia. Cabe a você investir. O jovem tem que investir para estudar. Se nós pagamos para fazer faculdade, por que você não pode, pelo menos, participar da pregação, do ensino, que é mahala, não se paga nada? Mas desprezamos. Amém, igreja? Amém. Estudar a palavra significa você ter tempo de investigar a palavra de Deus. E não se limitar apenas por ler um versículo e chega. Tenha tempo para ler. Você perceber como é que é a palavra de Deus. Porque alguns jovens acham ser muito visionários. Que em algum momento eu já passei até por momentos também pesados, como jovem. Decidir não pode usar a Bíblia eletrônica. Só usa a Bíblia, esta na versão física. Amém? É um desafio. Aqui tem Bíblia, aqui esta é a Bíblia. Mas se você jovem quer estudar e quer investigar um pouco mais, esta Bíblia é a Bíblia de estudo, já ajuda. Mas não se limita apenas com uma única versão.
tem várias versões bíblicas para você perceber. Na Bíblia eletrônica, por exemplo, a Bíblia que eu carrego aqui, numa única Bíblia tem 11 versões. Já permite eu ler um livro, se eu vejo que não percebo, vou numa outra versão. Não percebo, vou numa outra versão, até encontrar uma linguagem que vai facilitar eu perceber. Você vai ler no Gálatas 5, 19, 20, há de encontrar lascívia. Você percebe, por exemplo, não percebe o que é lascívia. Mas já numa outra versão, ele vai te explicar o que é lascívia. Amém, igreja? Amém. Então, desta forma, você vai procurar estudar. Então, estudando, Deus vai te revelar muita coisa. Você vai ter mais visão e vai ajudar o Ministério da Juventude a desenvolver. Um jovem com visão é um jovem que se entrega no trabalho e diz: eu tenho de fazer alguma coisa para essa juventude e não só cantar. Um jovem sem visão é um jovem que vem na igreja só para cantar. Porque a capelana, onde for bonito, vem aqui à frente, cantou, está a ir embora. Nem palavra não se importa mais. Nós queremos jovens visionários. No mundo de hoje, no contexto de hoje, o jovem tem que ser visionário. Amém? Amém. E eu realmente dou razão quando nossos pais dizem não usem muito o telefone como a Bíblia do telefone. Por que isso acontece? É por causa do nosso próprio comportamento como jovens. Amém? Amém. O mesmo jovem que se faz de visionário, onde não é visionário, no telefone tem lá a Bíblia instalada. Filmes pornográficos estão no mesmo telefone. Números de amantes estão no mesmo telefone. Os perfis de Facebook que usa também para badoar com ele estão no mesmo telefone. Ah, calma. Então você aí não pode usar esse telefone como Bíblia. Amém? Amém. Outro problema que impede de usar telefones é que um jovem diz que é visionário, mas enquanto não é visionário, ele, quando pega a Bíblia, pega o telefone que ele lê a Bíblia, o que é que ele faz? Liga dados. Imagina, você está a ler no Mateus 7,7, de repente dados está a entrar uma mensagem de um grupo que tem muita fofoca. O que vai acontecer? Quando dá notificação de mensagem do WhatsApp, logo você vai clicar para ouvir a fofoca, depois voltar na Bíblia. Então esse jovem não é visionário. Quer investigar mais a Bíblia, ele desliga dados, coloca no modo de voo, e não quer como. Agora é tempo que alguém me concentrar com Deus. Amém? Amém. O jovem tem que ter visão. Jovens, quando há visão, a igreja percebe uma coisa: dons. Dentro da igreja, dons. Há pastores que estão a sofrer, que tentam se improvisar em todos os dons. Porque os jovens não querem ter visão. No tempo moderno, o jovem moderno não é aquele que se preocupa toda hora sobre não, não é essa a preocupação. Preocupa-se em fazer o bem. Amém? Amém. As jovens fazem luta mesmo. Eu quero só orar em língua, eu quero só orar em língua. Como pastor não ora em língua, se eu orar em língua, vou estar um passo acima do pastor. Deixa-te dizer, cuidado com os ungidos. O pastor, você pode saber orar em línguas, você pode saber pregar muito, pregar até estremecer, mas não ter o dom de liderança. Porque a liderança é outra coisa. Um líder pode não saber pregar. Amém? Um líder até pode não orar e manifestar demônios. Mas quando o líder é visionário, porque aprendeu quanto jovem que deve ser visionário, ele abre espaço para as pessoas trabalharem. E abrir espaço para as pessoas trabalhar, ele vai parar de ver. Ok, quem está mais inclinado nos dons de cura? Ah, irmão X, quando orou para fulano, curou. Orou para fulano, curou. Então deixa-me investir naquele potencial. O líder começa a investir. Vê que esse irmão tem dom X, começa a investir. E o irmão X tem bom dom para cantar. Começa a investir naquela área. Há de ver que fazendo investimento em 2, 3 anos, você como líder não vai sofrer muito. Porque a igreja levanta-se visionários. Amém? Amém. Jovens visionários não esperam só olhar o amanhã. Eles olham que o bem começa hoje. Porque também Deus disse: se me obedeceres, comerás o bem desta terra. O paraíso é amanhã. Mas hoje, você comer o bem, é o que acontece. Eu não vou dizer que hoje vou passar mal, viver mal, porque tenho de esperar num dia fazer uma igreja muito grande. Vamos ter cadeiras, por exemplo. Não.
Amém, igreja? Amém. Jovens devem ser visionários. O Bloco 2 da Zambésia está a desenvolver e tem jovens líderes visionários. Esta visão que os líderes têm tem que passar para toda a igreja. O jovem tem que sentir-se incomodado. No tempo moderno, o jovem tem que sentir-se incomodado quando vê que alguma coisa não está bem na igreja. Tem que ter a capacidade de olhar. Não, aqui está a falar coisa X. Que tal se eu fizer isto? Para a igreja crescer. Amém? Amém. O jovem cristão tem que ser dinâmico. Tem que ser visionário. Mas como ser dinâmico? Dinâmico é alguém que não é estático, alguém que se mexe, alguém que se movimenta. Se for a ver um jovem dinâmico, ele mexe um pouco de tudo, mexe aí, porque está à procura de qual é o lugar onde ele se encaixa melhor. Agora vamos cantar, não vai cantar. Vamos pregar, não prega. Até dançar, para ser o Deus aqui à frente, está a dançar slow, tipo está não sei aonde, está na festa de aniversário. Não é assim. Amém, igreja? Amém. No bloco 2, Provista da Zambésia, queremos jovens visionários. Jovens que desafiam, que dizem assim, nós queremos construir uma igreja grande, nós queremos ter isso e aquilo na igreja. Sabe por que nossas igrejas às vezes não desenvolvem? É porque nós, os 2, 3 jovens que estamos na igreja, não temos visão. Se eu convido o meu irmão para a igreja, temos aqui esses bancos, jovens aqui esses bancos, sabe o tempo do pastor Venâncio? Não sei se compraram aqui no meio, pastor. Compraram aqui no meio? Desde o tempo do pastor Venâncio, ou desde que entrou o pastor Móvel para cá, fora de mexer a obra, qual é o investimento que nós fizemos para a nossa própria casa? Jovens, o pastor não pode falar, jovens da Bereia, quer um exemplo prático? Qual foi a visão que nós tivemos, uma coisa que nós inovamos aqui dentro da igreja? São tantos anos, existe alguma coisa? Não percebi? Renovou-se muita coisa, só que acabaram até de trocar aqui. Muita coisa. Mas como o quê? Cadeira, plástica. Já tem cadeiras plásticas? Já apareceu. Então, lâmpada não é inovação. Lâmpada não é inovação. Jovens, sabe, é uma coisa, eu pude pesquisar, inclusive na Pereira, tem muitos jovens trabalhadores, funcionários públicos. Esses jovens, se fossem jovens que querem abraçar a visão, têm visão, mas não querem abraçar a visão. Viu essa diferença? Imagina, por que às vezes a igreja não enche de nossos colegas licenciados? Você vai convidar um colega licenciado, vamos para a minha igreja, ele chega aqui, senta no banco. Banco dói. Amém? Esse banco dói esse. Para alguém que trouxe na sofá, trouxe numa cadeira plástica, você põe no banco dobrado assim. E nosso culto, ele, quando você convida aqui para o culto, começa às 8h30 mais ou menos. Ele, porque é convidado, não quer atrasar. 8 horas e ponto já está aqui. Chega, senta no banco. Você próprio jovem, o falso visionário, está a chegar às 10 horas. E quando chega, ele quer cantar, nós vamos louvar hoje. Aqui, irmão, o seu computador já cansou. E o culto vai terminar às 13. Das 8 até às 13 estamos no banco. Essa de votar mais? Ele está na igreja, onde tem jovens visionários. Está com o caderno a soprar. Precisa ter visão. Amém? Amém. Eu não gosto de fazer comparações, mas eu gosto de que haja jovens com visão. Amém? Amém. Jovens, não só da Pereira, no geral, vamos ter visão. Eu agradeço porque os jovens da Pereira já começaram a abrir visão. Já tem visão mesmo. Já puderam me evidenciar isso. Amém, igreja? Amém. Uma vez eu estava a ensinar. Ao ensinar, o nosso saudoso pastor Santos estava aí, havia muito calor. No meio do ensino, ele com o caderno a soprar assim. Eu parei e disse, eu pensava que eu tinha visão, ainda não tinha visão. E eu questionei, disse, como é possível? Em pleno século XXI, o pastor local está a soprar com o caderno? O nosso pai aqui, quando vai pregar, terminou, está a transpirar, não pode soprar com o caderno. Amém? Amém. Na hora levantou-se um jovem com visão, um médico, colou conosco. Ele levantou, foi comprar uma pepinha, trouxe e disse, está aí. Aquilo provocou. Hoje toda a igreja está ventilada.
Mas foi preciso ter visão. Exibir a sua visão, mostrar a sua visão, e os outros não se opuseram, apoiaram aquela visão, e a coisa aconteceu. Amém, igreja? Amém. Os jovens devem ter visão. Ano passado, nós estávamos passando mais de 100 piano. Mas há jovens que fizeram o quê? Há jovens que disseram assim: pastor, nós conseguimos algum valor, queremos contribuir pouco. Queremos adquirir um piano, já não sofrer muito. Está a ver a visão? 12 jovens uniram-se. Queremos comprar piano. Nem que seja do China, mas vamos comprar piano. Foi uma visão que eles tiveram. Contribuíram, saiu 12 mil. Logo o administrador viu que esses jovens são visionários. Tirou 3 mil, aumentou. Disse 15. Os jovens disseram: 15 então, já não quero mais piano do China. Vamos tentar procurar até encontrar um piano original. Amém? Amém. Quando eles abrem aquela visão, o pai disse: meus filhos foram visionários. Filhos, quando é que está esse piano? Está a 25. Eu vou dar 10. Já viram? A visão começou com um grupo de jovens, mas a cadeia cresceu. Amém? Amém. Quando o pai diz: vou dar 10, também levanta alguém e diz: também quero uma coisa X. Quando é que está 30 mil? Eu vou dar. E comprou-se tudo. De uma única vez a coisa fluiu. Então isto é preciso ter visão. E a visão não aparece com todos na igreja. Amém, igreja? Amém. Há um que dá visão. Essa visão cabe à igreja olhar, analisar e investir. E nunca dizer nunca vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não. Nós temos que ter fé de que isso vai dar certo. Então queremos jovens dinâmicos e visionários. Mas é uma coisa, você ser um jovem dinâmico e visionário, há requisitos também que você tem que seguir. Quer para os líderes, quer para qualquer jovem. Amém? Amém. Vamos ver no Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 6 a 8. Como é que tem que ser o jovem? Tito, lá no final da Bíblia, Novo Testamento. Tito, capítulo 2, versículo 6. Tito, capítulo 2, versículo 6. Tem uma exortação para jovens. Essa é específica para nós, os jovens. Diz essa palavra do Senhor no livro de Titos, capítulo 2, versículo 6. Exorta semelhantemente os mancebos, que sejam moderados, etc. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós, ou de nós. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Está aí a missão que Tito dá, ou que Tito recebe do apóstolo Paulo, como é que tem que ser os jovens. Ele chama a atenção para advertir aos jovens. Eu vou ler na versão de nova tradução em linguagem de hoje. Uma linguagem mais simples. Amém? Amém. Diz assim: aconselhe também aos homens mais jovens a serem prudentes. Vamos com calma. Mais jovens a serem prudentes. Um prudente é um cuidadoso. Se você é prudente, você há de olhar onde você pisa. Amém? Amém. Um jovem não prudente anda de qualquer maneira, só está a andar só. Chutou pedra, vai cair rapidamente, porque não é prudente. Um jovem prudente é alguém que pegou uma moto aqui e disse: vai no outro lado. Ele anda a respeitar os buracos. Mas um jovem não prudente pegou uma moto aqui e disse: como é emprestado, eu não compro lá, eu não compro combustível. Acelera, está indo embora. Esse jovem não é prudente. Então, aconselha aos jovens a serem prudentes, a serem cuidadosos. Jovem, olha onde você anda, como você anda, olha onde você pisa. E antes de você andar naquele caminho, onde você pisar lá, para e analisa. Este passo que eu vou dar, se fosse Jesus, Jesus também era jovem, morreu jovem até. Se fosse Jesus, ele daria esse passo? Se você concluir que Jesus não daria esse passo, então não dê esse passo. Amém? Amém. Então aqui o Tito é exortado pelo apóstolo Paulo a aconselhar aos jovens. Hoje o Tito, só os filhos estão aqui.
Só nós estamos aqui, estamos a aconselhar os jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Aqui começa o problema. Amém? Amém. Você que está a ensinar deve ser um exemplo de boa conduta. Agora não. Igreja, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. O que eu faço é da minha conta, eu com meu Deus, vou me entender eu com meu Deus. Apenas façam o que eu digo, porque está na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse, vocês são cartas escritas, não a caneta. É verdade, não é verdade? Amém. Se você é um ladrão no bairro, onde você está escrito como aqui atrás? Quando passa, está aí ladrão, está aí ladrão. Mas aquela escrita ninguém consegue ver. Mas os do bairro conseguem ler. Amém, igreja? Amém. Então, nós somos uma carta escrita, então temos que ser exemplo. Não adianta, se um jovem ensina o que ele não vive, não é visionário esse jovem. Amém? Amém. Eu gosto de fazer esse desafio. E eu costumo dizer, não é que eu sou perfeito, não sou perfeito. Também sou pecador. Mas eu procuro cada dia orar, dizer, Deus purifica-me cada dia que passa. Para que eu não caia nessas tentações que existem no nível do mundo. Então é preciso cada um nós ter isto. Qualquer um ser humano tem a sua parte negativa, tem a sua parte positiva. Mas a parte positiva tem que pesar mais. E a parte negativa tem que ser aquela que você conhecimento não sabe. Amém? Amém. Porque há vezes que eu penso que estou a fazer bem propósito, mas outra vez estou a ferir sensibilidades. E a pessoa diz, mas aquilo não presta por causa daquilo eu sem saber. E o maior pecado carrega aquele que sabe que eu estou a falhar e não me aproxima. Para me dizer que, amado, não seria assim, devia ser assim, assim. Só vai me focar lá fora. Esse cara é o maior pecado. Amém? Amém. Então todo líder tem que ser exemplar. O jovem tem que olhar para o seu líder como espelho. Amém? Amém. E nós jovens cristãos, para termos o poder de convertermos outros lá fora para a igreja, eles devem olhar a nossa forma de viver, nossa forma de andar, olhar como é que nós somos. E se isso não acontecer, não vamos converter pessoas. Você é um jovem, carrega a Bíblia todo domingo, vai à igreja, dia de ensaio está lá, até troca fatos de capulano. Mas lá no bairro dizem, se aquele fulano ir no céu, todo o bairro vai, ninguém vai ficar. Já imaginou? Todo o bairro vai, porque não é possível, ali diz aquele é o Judas do bairro. Mas nem parece que vai na igreja aquele jovem. Veja quantas namoradas tem. Até virou mestre de sala. Conhece mestre de sala? Nós estamos a ler a Bíblia. Vão ler a Bíblia. Quando Jesus transformou água em vinho, naquela festa de casamento, fala com mestre de sala. Amém? Mestre de sala era alguém que tinha a missão de provar a comida. Onde se prepara muita comida, ele é aquele que prova. Aqui tem sal. Aqui aumenta um pouco de sal. Vai para aqui. Epa, aqui não está bem. Vai para aqui. Então, há jovens que são mestres de salas. Pegou a irmã Xixi, mas essa não me agradou. Já me usou. Já deixou. Vai pegar a irmã. Então, começa a varrer. Quando faz estatística final do ano, já andou com 3, 4 irmãs dentro do grupo coral. Muito mais maestros, pianistas. Se chegar, chegou. Amém? Uma jovem não visionária, só porque viu um irmão a tocar piano com olhos fechados, dizia aquele. Já o coração está a derreter. Já não está a aguentar. Irmão, você toca piano. Aquele amado disse, aquela irmã compreendeu, o próximo domingo, há de ver mais. Chega a hora de tocar, ele vem tocar assim, já vai isso. Você já começa a derreter toda aí. Já não importa se esse homem é casado, não é casado, mas ele tem que ser meu, aquele pianista é meu. O maestro, porque dividiu bem as vozes, começou.
Irmã, se você não colaborar, no domingo você não canta. Amém, igreja? Amém. Começa o problema. Vamos ver isso aqui à frente. Onde diz o quê? No versículo 7 diz: você mesmo deve ser exemplo de boas obras. Amém? Amém. Seja sincero. Sincero, não mentiroso. Amém? Amém. Ser sincero, aquilo que você falar, a pessoa tem que acreditar naquilo que você diz. Não estou obrigado a jurar. Começa a jurar em nome de falecido. Quer dizer, ama do meu avô. Deixa teu avô descansar. Se você jura, porque sabe que você não é sincero. Amém? Amém. Então, o jovem tem que ser sincero. Ser sério quando estiver ensinando. Se você é jovem, está ensinando os outros, você tem que ser sério no que você está fazendo. E não fazer coisas de brincadeira. Está ensinando, está a brincar. Não! Faça o ensino. Ensine com seriedade. Para que o povo leve esse ensino a sério. Porque se o pregador ensinar, ou se o ministro ensinar aqui em brincadeiras, a igreja vai levar também tudo em brincadeiras. O ser sério no ensino é o quê? É falar a verdade. É você não se deixar corromper por palavras agradáveis. Amém? Amém. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada a dizer de mal a teu respeito. Quando você anda reto, quando você ensina a palavra como deve ser, quando você faz a vontade de Deus, o inimigo vai procurar como te deixar cair e não vai te conseguir. Vai tentar forma de como você cair e não vai conseguir, porque você estará firme. Amém, igreja? Amém. Ande reto. O jovem visionário, o jovem dinâmico, é aquele que anda reto, é aquele que faz a vontade de Deus. Agora, no meio da igreja, você é o mais problemático que existe. Quando há reunião, já sabe, até já dizia, irmão, a gente veio hoje, haverá poeira hoje. Quer dizer, você ser conhecido como confusionista dentro do ministério dos jovens, porque nunca, quer dizer, tem visão, a ideia sua é de visão. Tem que haver mudança no meio da juventude. Amém? Amém. Queremos jovens com visão. Jovem com visão é um jovem que está pronto para liderar. E o jovem que lidera é aquele que não faz as coisas pela força, mas se faz as coisas naturalmente. Amém? Amém. Que intercede, acima de tudo, intercessão. A juventude é que tem a chave para a igreja desenvolver. Quem dirige louvor aqui à frente não é pastor, são jovens. Antes de você dirigir o louvor, pare e pense onde você estava. O que estava a fazer? Será que você está preparado para dirigir louvor? Não é porque você sabe cantar que tem que vir cantar, não. Sabe cantar sim, obrigado. Mas está preparado para cantar? Porque nós não cantamos para o homem, cantamos para o nosso Deus. E se você quer louvar a Deus enquanto está sujo, vai ter problemas com Deus. Amém? Eu, por acaso, que disse a Moisés: tire as suas sandálias, porque a terra onde estás é uma terra santa. Aqui hoje pensa que não, o tirar sandália é tirar sapato como faz na mesquita. Não é isso. É tirar aquilo que nós carregamos. Amém? As minhas obras têm que deixar. Tem que haver mudança de nome. E eu passar a servir a Deus como deve ser, como um jovem visionário e dinâmico. E eu espero que, com base nisso que nós conversamos hoje, eu só vim introduzir, porque o seminário é com todos aqui, para nós conversarmos aqui. O jovem tem que ser dinâmico. Amém? Amém. O jovem tem que ser visionário. O Joel já disse, o jovem tem que ser visionário. Onde é que está a sua visão? Há jovem que, porque tentou mostrar algum trabalho, um irmão lhe repreendeu logo o calor de vez. Irmão, quando você tem visão, você tem que ser persistente. Amém? Amém. Não é logo daqui para que tem que você vai a sua visão, não. Porque a visão que você tem, outro pode não ter a mesma visão. Você pode dizer assim, estamos a pensar em pôr cortinas aqui. E aqui vai dizer, não, vou roubar essas cortinas, não vale a pena pôr cortinas. Não, vamos reforçar
as grades e a porta, vamos pôr cortina. E quando a igreja está bonita, o teu amigo, o teu colega, quando vem visitar, ele quando olha, ele emociona-se pela beleza. Porque a conversão é um processo. Temos muito dentro da igreja, até que onde nós estamos. Há pessoas que não estão convertidas, mas foram convencidas a vida. Amém? Amém. Então você tem que, como jovem, ter a visão de organizar o espaço para, primeiro, quando você convidar alguém a vir aqui, a pessoa pode ser convencida por quem encontra na igreja. Você aproveita esse convencido para lhe converter. Porque ele veio, foi convencido. E não, porque cheguei lá, não senti calor, não sei o que. E convenceu a vir. Mas vai lhe converter aos poucos, quando você vai pregando. Cada dia que se prega a palavra, ele vai convertendo. Prega, ele vai convertendo cada dia que passa. Então nós temos jovens com visão. Jovens dinâmicos. Dinâmico é um jovem que não é estático. Amém? Eu estou a tentar resumir, porque o tempo mesmo já alcancei. Uma hora não me deu sinal, mas eu percebi que já ultrapassei o tempo, senão o nosso pastor fica limitado. Amém? Amém. Mas eu queria saber até aqui se temos algumas dúvidas em relação à juventude. Como trata-se da juventude, então as dúvidas podem se basear na área da juventude. Não vamos fazer perguntas que têm a ver com ancião, coisa que está fora desse tema. Amém? Amém. E analisamos as perguntas devem ser para o nosso crescimento. Aquelas perguntas que estiveram ao nosso alcance, vamos responder. Mas há perguntas que são levantadas, que não são perguntas para seminário, são perguntas para fóruns de reuniões com comitês. Então essas não vamos responder. Amém? Amém. Então eu quero abrir espaço agora para dúvidas. Se temos dúvidas, se temos alguma pergunta a fazer, para nós podermos avançar. O espaço está mesmo aberto. Vamos conversar. Eu falo muito. Já falei muito, já está. Da sombra da morte, o Senhor me guiará, não regressarei. Ligarmos com outro tema, depois as dúvidas dele no fim, mas eu preferi terminar a minha parte, amém? Para o pastor entrar, porque logo depois de terminar a minha parte eu vou me ausentar, porque tenho uma viagem hoje de cerca de 600 km, tenho que fazer ainda hoje. Então, para não sair muito tarde, prefiro daqui a pouco ausentar, amém? Amém. Mas eu queria abrir esse espaço de dúvidas. Vamos conversar. Eu sei que estamos bem abençoados, porque quando vi o meu homólogo aqui, meu homólogo em muitos sentidos. Amém? Amém. Fiquei feliz, pastor Bruno. É o meu homólogo pastor e é meu colega de faculdade. Fizemos juntos inglês na UP. E estou feliz por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Amém? Amém. Dúvidas em relação ao jovem visionário dinâmico. Jovem cristão visionário e dinâmico. Não vamos forçar, senão a ver tudo. Vamos para a segunda oradora. Sim. Eu vou um pouco embaraçado aqui quando o pastor disse que tem questões. Pode levantar um pouco a voz para lá atrás. Sim, o pastor dizia que tem questões que podem ser respondidas e não ser respondidas. Por quê? Tem questões que podem ser levadas para comitês e tem questões que podem ser debatidas aqui. E nós não sabemos quais são as questões que podem ir para o comitê e quais são as questões que podem ser debatidas aqui. Muito obrigado. Boa questão.
falamos aqui sobre jovens visionários. Então, as questões que nós queremos é que tem a ver com juventude, qualquer que tem a ver com juventude. Quando eu disse não vamos falar de anciões, senão íamos dizer o quê? Ah, ancião X sempre chega atrasado, agora isso é bom. Já me não uma pergunta como essa, não se encaixa nesse tema, né? Ah, as mães quando estão a cantar demoram muito, porque entram com 5 coros. Isso faz parte do tema de hoje? De hoje não. Então eu quero algo que tem a ver com a juventude. Amém? Amém. Questões. Vamos lançar, nós vamos censurar aqui entre nós, líderes, vamos censurar, ver se essa questão avança, essa não avança. Mas eu quero questões assim no geral, dúvidas vocês carregam sobre a juventude. Pode aumentar um pouco a voz. Jovem tem que ser dinâmico. Amém? Amém. 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 Jovem deve ser um jovem de visão. Amém? Amém. Como Daniel, como o José. O José teve visão. Amém? Amém. Amém? Amém. Ele estava na casa de rei. Amém? Amém. A mulher fez um algo. Ele teve visão. O jovem também deve ter visão. Por que eu digo isso? Ele queria, a mulher gostava de quê? De José. Mas José teve visão. Também nós jovens devemos ter visão. Negou deitar-se com aquela mulher. E nós também devemos negar-se nas bebidas, jovem. Deve ter visão. Não, isso não é para mim. Amém? Amém? Isso não é para mim, como jovem. Amém? Amém. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, segundo Jesus Cristo veio aqui na terra, é para salvar os pecadores. Amém? Amém? Eu sou jovem. Não posso andar com uma pessoa que bebe, com um jovem que bebe ou que fuma. Eu estou a ver, posso andar com ele, porque a minha vontade, o objetivo que eu vou dar, não é para eu me mergulhar na bebida, é para salvar aquele jovem, vir aonde? Na igreja. Amém. 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 O mal é de você ir lá, entrar também na. O seu objetivo deve ter visão de carregar aquele jovem para onde? Na igreja. Amém? Amém. 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 Esta é uma visão que eu estou a ver. Tem outras pessoas, eu não posso andar com ele, senão eu vou me entrar. Acho que você é fraco espiritualmente, sim. Quando você é fraco espiritualmente, você é de. Amém. 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 Devemos salvar as almas perdidas, trazer na igreja, para que a igreja cresça. Amém? Amém. Nós temos trabalho muito forte, jovens. É a nossa tarefa. É a nossa tarefa de buscar as almas, vir aqui na igreja, apresentar onde estão os pastores, os anciões, os diáconos, estão aqui, as almas. Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Era só para uma conversa. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão. Aleluia. Amém. Quando a ministração estava a correr, eu pude perceber que o Espírito Santo está aqui. Gostaria desde já agradecer pelo convite e pela oportunidade que sou concedido para expor aquilo que é a minha questão. Vou começar por dizer o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, a característica que eles o que eles revelaram a Deus para que Deus ficasse um pouco indignado é que depois de pecar eles fugiram, começaram a fugir por causa da semente do inimigo que estava sobre eles. Então, esta manifestação do pecado não acontece só com Adão e Eva, mesmo agora sim. O orador acabou de expor uma questão que até o nosso irmão aqui também trouxe, entre aspas, amém? Que quando nós estamos doentes, nós temos que dizer, se é dedo que dói, é dedo que está me a doer, amém? Amém. Quando o dedo dói, eu digo que meu corpo está me a doer, nós estamos a tentar fugir, amém? Porque nós sabemos que estamos numa casa onde há solução para tudo. O que eu posso fazer para ter autocontrole como jovem? Essa questão eu faço em nome dos jovens. Eu sei que é um desafio que todo jovem está a encarar. Colocaram aqui
na plateia que nós às vezes somos incontroláveis porque acabamos sentindo coisas que não podíamos sentir para nossas irmãs, o que tal, e nós estamos numa fase de crescimento, não temos finanças para ser casados, mas acabamos por nos envolver de uma forma inadequada para... Enfim, o que eu posso fazer para superar ou ter autocontrole como jovem? Amém? Nesta área de se envolver com o treino. Porque isso tem que começar aqui na igreja, amém? Amém. Porque se nós termos autodomínio aqui, nós iremos para a comunidade, iremos para a sociedade já formatados que não, se na igreja eu consigo me controlar, não há de ser a sociedade que vai me dominar, amém? Amém. É essa questão que eu queria colocar em nome dos jovens que não estão a querer mostrar essa ferida, porque entre aspas estão a fugir, amém? Amém. Muito obrigado. Para a questão do autocontrole, primeira coisa é que você deve se conhecer. Se você não se conhece, começa o problema. Quando você se conhece, não há defeito que você tem que você não conhece. Você conhece os defeitos e você às vezes não é fácil ultrapassar. Tem que orar, mas não basta só você orar sem tomar atitude. O que tem que acontecer aqui é oração. Orar plus ação. Orar mais ação. Oração. Orar e você deixar. Tem que tomar uma atitude. Para tomar essa atitude você tem que ser íntegro. A integridade é importante. Veja que o Daniel foi dado o melhor vinho que existia lá no palácio. Melhor comida, não sei o que. Ele disse, não vamos misturar nisso aí. Então você tem que primeiro ter autodomínio de si mesmo. Porque o que tem acontecido é aquilo que se falou aqui. Você como jovem diz que quer converter meu irmão. Chega lá, você que é convertido. Você está a converter teu irmão, chega lá. Você que fica lá, aquele teu irmão. Diz, eu ganhei esse. E você começa a beber na esquina. Quer dizer, está num ambiente como esse, pega água mineral como esse aqui. Parou até aqui. Daí pega gin. Não é cor branco? Amém? Amém. Às vezes deita toda a água, põe gin aí. Está a passear, tipo, está com água, grui. Está a esconder. Está a esconder o quê? Será que Deus não viu que o que tem lá não é grui? Amém? Amém. E nesse dia vai encontrar com azar. Você cortou água, apesar que é água, mas não é água. Há de encontrar pastor Alberto está a sair da Macedônia, combustível acabou. E meu irmão, pensa se tua garrafa queria comprar combustível. Não, é água. Ainda bem, estou com muita sede, já vou comprar uma moda, estou pedindo a garrafa. Como vai brigar? Amém? Começar com problemas. Então, você tem que ter autocontrole. E tomar uma decisão, mas você tem que ser decisivo. Que eu não vou me misturar. Você pode se juntar, mas não se misture. A Bíblia está bem clara quanto a isso. Então, este autocontrole, se você tiver, não é para você sair e procurar um bêbado para andar com ele, não. Procura lhe converter. Mas no meio da família nós sabemos, nós sabemos, nossos parentes são pessoas que bebem. Você não vai dizer hoje que converti, papá, você é imuno, mamãe, vocês são imunos. Antes de correr de casa, você é jovem, ainda não tem tua casa, vamos correr de casa. Amém? Amém. Mas você tem que ir com calma, como entrar nos seus pais. É onde já vê a palavra que você tem que obedecer, mas nem tudo. Você tem que examinar. Antes de obedecer, teu pai vai dizer, filho, vai comprar cigarro. Você, não posso pegar cigarro. Filho, você fez um galho aí, paga-me lá uma. Não é essa linguagem que sai? Eu que sofri muito para te criar, paga-me lá uma. Você está inserido na família, que é um ambiente social. Jesus também era social, tinha parte social. Por isso foi em festas. Você vai neste ambiente, mas não se misture com aquela gente. Quando vê que está começando a mente de bebedeira, você se isola. Está vendo uma mistura heterogênea e homogênea? Nós podemos pegar numa garrafa, pôr lá água, pôr leite, uma mistura homogênea. Põe água, põe açúcar, põe leite. Quando derrete, fica como uma cor branca do leite, não é assim? Eles
Juntaram-se no recipiente, mas misturaram-se. Mas se você pega água e óleo, põe na garrafa, vão se juntar na garrafa, mas eles não se misturam. Amém, igreja? Amém. Então, tem que ter autocontrole. Isto, eles se juntam, não se misturam. Você tem que saber dizer, pá, isso eu não posso fazer. Quando dizer, não, paga-me lá uma. Aqui, nós não andamos, muitas vezes nos pedem, né? Paga lá uma cerveja, paga-me lá uma. Aquele dizer, paga uma, manda-lhe ler Zacarias 2, capítulo 14 ou 15. Amém? Depois vou certificar. Mas esse é Zacarias 2 ou Zacarias 3. Mas Zacarias 2, capítulo 15. Há de ver lá o que diz. Ai de vós que dão bebida aos outros. Está proibido. Amém? Então tem que haver esse autocontrole. E por falar em autocontrole, quem tem o domínio sobre a minha vida, o meu controle, não é a outra pessoa, sou eu mesmo. E o maior controle vem na boca. Quando eu não controlo a minha boca, vamos dar um exemplo prático. Amém? Desculpa, sou vários tempos, mas quero dar um exemplo muito prático. Tenho aqui esta garrafa. A garrafa tem o quê? Água, né? Suponhamos que eu sou esta garrafa. Onde é que está a boca da garrafa? Em cima, né? Se eu abro a garrafa, usei a boca da garrafa, não é assim? Você acha que você é esta garrafa? Quando digo autocontrole, a tua boca determina tudo. Alguém pode ter algum prego, alguma coisa que possa falar essa garrafa? Fazer um exemplo muito prático. Algum prego, alguma coisa com pico que possa furar essa garrafa rapidamente. Só para fazer um furo. Ou uma faquinha, uma coisa qualquer. Graças a Deus. Esse peito é furar. Acho que é mais mas uma coisa, é uma agulha. Oh, graças a Deus. É um brinco, quando se estragar, paciência. Ok. Vejam só uma garrafa como esta. Sabemos que você esse é você. As tentações vão aparecer, os problemas vão aparecer. Ele, quando aparece, o que faz? Ele se bateu bem com paciência. Está aqui. Estão vendo? A água saiu. Não parou? Parou ou não parou? Eu furei aqui. Consegue ver que a água parou? Sim. Quando as pessoas vão te furando, vão te servindo, você continua calado. Não aceita o convite. Autocontrole. Mas quando você abre a boca, veja o que acontece quando você abre a boca. Quando você abre a boca, o furo foi muito pequeno. Quando eu furei por dentro, o furo foi muito pequeno. Já está a verter. Está a verter, mas é muito pouco. Estão a ver, está a verter. Pode experimentar isso com uma garrafa, com um prego mesmo. Fura, e você ver, quando estiver fechado, ele não sai. Fechado ele não sai. Mas quando você abre, cada vez que você abre, ele começa a respirar. Só que o furo é muito pequeno, ele está embaraçado. Amém? Então, esse é um dos exemplos que eu quero trazer. Então, a nossa boca, às vezes, é que nos traz problema. Já aumentei o tamanho do furo. Veja, está aqui. Esta garrafa. Quando eu fecho a minha boca, há problema aqui? Não. Mas abre a boca demais. Alguém vê, você está abrindo para responder. Não está aqui? Amém. Mas se você fecha a tua boca, está aqui. Fecha a tua boca. Fechou a tua boca. Caiu alguma coisa? Não. Deus. Abre a tua boca. Fecha a boca, acabou, não há problema. Autocontrole. Eu estou dizendo de garrafa para você ser igual a essa garrafa. Vão te servir. Esse furo aqui, se calhar é um furo que diz tanque de cigarro. Pode ter outro furo. Esse pode ter muitos furos. Um furo que é de bebida. Um furo que é de quê? Mas quando você não abrir a sua boca, nada vai acontecer. Amém? Amém. Tem que haver controle. Este controle é necessário começar de mim mesmo. Se eu não tenho controle, lá fora vamos levar facilmente. Espero ter ajudado. Amém. Amém. Amém? Amém. Não sei se existe uma outra questão. As mãos já se levantaram muito.
Aqui como começamos com o irmão Diogo, vamos, irmão Amor, depois passamos para lá, depois voltaremos para ele. Amém? Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade. Lá fora esse conhecimento é pago. Aqui é de graça. Tenho uma pergunta, mas antes da minha pergunta, só acrescentar em termos de não se mergulhar. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 1, versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos escarnecedores ou dos pecadores. Se deter quer dizer, você vai a uma festa e descobre que naquele grupo que você está numa festa, estão a beber e você continua lá com eles. Amém? Então diz que não. Bem-aventurado esses que não se detêm nesses grupos. Minha pergunta é, como se dá com aquele jovem ou uma jovem que não está alinhado com a ideia do grupo da juventude? Por exemplo, nós já temos uma ideia que hoje vamos usar branco, preto branco. E aparece um jovem ou uma jovem com outra cor diferente deste. Como se dá com esse tipo de atitude no meio do jovem? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui estão as questões. Combina uma coisa e o jovem faz outra coisa diferente. Eu acho que para não levar muito tempo, tem que ser uma medida. Se tem um maestro, tem um líder, combinando que tem vídeo branco, você está vídeo preto, não canta, prontos. Onde fora. Separa, porque ele quer fazer coisa da cabeça dele, então não é para bater cabeça, são esses jovens que dão dor de cabeça. Então toma medida na hora, isola. Quando ele ficar sem cantar, amanhã há de se equipar. Mas se tiver a vida nesse ponto. Mas primeiro tem que saber se tem ou não tem. Aqui tu não medida, trouxe roupa diferente porque não tem. Então se tem, deixou, é obediência. Desobediência, sim. Mas se não tem, cria condições para que essa pessoa tenha, para estar no mesmo linhagem. Nesse caso, a ideia do irmão era uma roupa normal ou uniforme, por exemplo? Este irmão aparece com aquela roupa preto branco no dia que não se combinou. Já no dia de combino, traz preto. Tudo preto. Por exemplo, faz-se um fato ou uma camisa, ele traz mangas compridas, gola branca. Então, como se dá com esses? Não, mas para mim a questão foi claro, né? Sim. Deve identificar sempre com ele, saber se tem ou tem, não tem. Então, é só, se não tem, é compreensível. E não vamos forçar as pessoas. Mas se tem e não usou, talvez por causa do porquê que não usou. Porque também há incidentes que podem acontecer. Por exemplo, é uma calça que você programou para usar. Está a subir táxi de moto, a calça rasga-se. Compreende-se? Mas agora se vê que não pode, por disciplina não justificou, tem que tomar medida. Amém? Eu quero identificar aquele livro que eu falei de Zacarias, não é Zacarias, é Abacuque. Abacuque 2,15, que diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. É o que eu queria dizer. Há mãos que se levantaram. Amém. Sim, irmã Helena, depois. Não, começamos lá atrás, depois a irmã Helena foi uma das irmãs. Sim, irmão. Amém. Antes do irmão Tenente, há um irmão lá atrás, depois nós. Bom dia, irmãos. Já queria agradecer o orador, que ensinou muito bem, e queria saudar a liderança lá em frente. Chamo-me Ober Vasco Dutuzado. Tenho uma dúvida. Quando se diz línguas estranhas, eu tenho escutado no meio do jovem, é um culto mesmo, pessoas a orar de uma outra forma, de outras línguas. Essas línguas eu nunca ouvi alguém a traduzir. Então eu queria saber se aquelas línguas é para edificar uma igreja ou é para edificar eles, porque neste caso, a pessoa que está a falar, que está a orar naquela língua, ele que está a perceber que depois de tudo, ele mesmo que acabou de orar em aquelas línguas, não sabe traduzir, não sabe falar, porque ele estava a orar. E quando ora, todos os dias repete a mesma coisa. Então eu queria saber aquilo aí.
é uma coisa que veio para edificar nossas igrejas, é uma coisa que alguém decidiu na mente dele, saber, ele decidiu assim, que eu tenho muita unção, o Espírito Santo está demais, tenho que inverter outra forma de orar, diferente dos outros. E saber qual é a medida que os pastores podem tomar para esse tipo de pessoa, porque é uma coisa que ninguém está a perceber dentro da igreja. Nós só ficamos limitados. O que aquele irmão está a falar? Será que é Espírito Santo? Você tenta orar também, jejuar? Para ver se existem dons de línguas, mas o dom de língua não anda sozinho. Tem que ter dom de falar em línguas e também Deus, onde levanta pessoas com esse dom, também levanta pessoas com dom de interpretação de línguas. Porque de nada edifica você orar em língua que você entende sozinho. Se você está orando, agora existem também pessoas que exageram. Chegamos, estamos para orar, está a falar, ainda nem orou, já está arranha-tender. Esse espírito veio aqui hoje. Porque é uma coisa, orar em línguas é uma dimensão espiritual que o homem não pode medir. Glórias a Deus. Amém? Amém. E nem pode lutar, você vai, eu quero fazer tudo para orar em línguas. É uma dimensão espiritual que o homem não pode medir. E em algum momento, quando isso acontece, você, o dono, pode não perceber. Porque orar em língua é uma intimidade que você tem com Deus. Quando oramos nessa nossa língua, por isso que o alfabeto tem 26 letras, parece a nossa língua, mas na língua espiritual não tem esse alfabeto. É um momento, é um nível espiritual que se atinge. Não se vive naquele nível espiritual, porque nós somos carnais. Atinge-se a partir de uma certa oração. Eu, por exemplo, não me preocupo em dizer que tenho de orar em língua porque sou pastor. Não. Eu sou pastor só como eu sou. Se Deus não deu o dom de orar em língua, eu não posso vir a inventar. Não. Mas quando chega a vez de Deus te usar, Deus vai te usar. Não é que orar em língua é proibido. Orar em língua não existe. Há pessoas que recebem uma unção e depois de uma oração atingem um nível espiritual. Eu, por exemplo, houve uma vez que aconteceu comigo. Eu não tenho esse dom. Eu digo assim, não tenho dom de orar em língua, porque dificilmente, acho que se calhar nunca me ouviram até orar em línguas. Mas eu não dizer que eu orar em línguas. Mas houve um dia, numa madrugada, quando estava a fechar a oração de 10 dias, no último dia, eu fiz uma oração das 1 até as 3 horas de madrugada. Chegou um tempo que eu comecei a orar, comecei a falar uma língua que eu já não percebia, já não era eu. Minha esposa é que estava a ouvir. No final eu disse, pai, você estava orando uma língua que... Língua estranha. Não sei, nem sei como eu estava a orar, não me lembro de nada. Mas se houvesse alguém com dom de tradução de línguas, já ia dizer, ele está a falar isto, aquilo, aquilo. Amém? Amém? Então, não vamos limitar as pessoas, como dizia o irmão, qual é a medida que os pastores vão tomar? É difícil o pastor tomar, porque não sabemos se o Espírito vem de Deus ou não. Mas deixa que dizer também a igreja que o Satanás, como é pai de imitação, pai da mentira, também ele tem línguas dele. Ele coloca de línguas. E é uma coisa, se você quer notar esses dons de língua, vem de onde? Alguém que ora por línguas, usando línguas, é alguém que já está num nível espiritual avançado, é alguém sempre humilde. Amém. Amém. Mas alguém que ora em línguas, não quer sentar para ouvir pregação dos outros, só deve ouvir eu só pregar. Hora de orar, ele quer estar sempre em frente. Saber que é soberba que está aí, então não tem Espírito Santo. Amém. Está a orar em línguas que vêm do outro mundo. Não é língua que vem de Deus. Amém? Amém. Mas eu acredito que depois os pastores poderão acrescentar se alguma coisa. Amém. Amém. Estamos desculpados falar, sentar. Por causa dessas orações, há alguém, vocês podem achar que essa pessoa está a orar espiritualmente, mas foi amarrado com os demônios. Segundo os deuses das religiões africanas, cada deus tem a sua maneira de como
A pessoa pode ser amarrada sem perceber que assim está amarrada. Pode estar amarrado, acha que toda hora está a dançar, você pensa que está a gostar, mas está amarrado. Saber que está aí a fazer coisas, então tem espíritos, podemos dizer, tem demônios de Machine, demônio de Matoa, tem demônio de Sadaka, tem demônio de Malaika, tem demônios de Machogwa, tem demônio de Kwenje, tem demônio de Manharumbe, tem demônio de Muzoka, tem demônio de fogo, tem demônio. A pessoa que você pode fazer essa coisa pensando que está fazendo coisa espiritual, enquanto está fazendo uma tradição, não que não seja da igreja. Então o pastor tem que descobrir, discernir, será que essas línguas que ele estava falando é porque espiritualmente ou está amarrado? Depois vamos descobrir. Não, precisa um estudo nos poderes espirituais para discernir essas línguas e essa forma de cada um como age. Amém? Antes de entregar a mão lá atrás, temos o irmão Félix, irmão Tenente, irmão Êxodo, enquanto o irmão João Bena está à espera aqui, a irmã Dinha também está à espera. Mas, irmãos, queremos pedir, jovens, tem muita coisa para falar, não estou a impedir. Tem que saber que a partir das 14, a direção vai sentar para uma reunião. O propósito principal para a direção da juventude, como crescer, vamos debater muitos assuntos. Então, se levarmos muito tempo em perguntarmos e vamos quebrar o tempo, e chegando a hora verdadeira da liderança para sentar, vamos sair aqui 2 horas, 3 horas. Então, eu não sei, achando que para terminar o que eu queria perguntar já foi explicado, agradecer, seria melhor reduzirmos, amém? Porque ainda resta muito. Muito obrigado. Se alguma questão for ultrapassada, é só não repetirmos. Podemos, irmão Tenente, depois irmão Vânio. Se a questão for ultrapassada, por favor, vamos evitar repetições, vamos ganhar tempo. Eu só queria frisar acerca do que a Amado acabou de falar. O apóstolo Paulo ensinou ao povo de Corinto. O que nós temos que perceber é o que é língua estranha e o que é língua dos anjos. Então, algumas vezes nós temos tido perturbações. Língua estranha eu percebo como sendo uma língua que eu não tenho domínio, mas na oração eu acabo orando em cena. Para pessoas que estão ao lado de mim, logo denotam que alguma coisa estranha está acontecendo. Se ele não entende cena, como ele está a falar cena puramente? Então, língua dos anjos tem a ver com isso, mas tem a ver com mais buscar. Mas há necessidade que haja um intérprete para a edificação da igreja, porque a língua vem para a edificação da igreja. Pode ser para a edificação de si mesmo e também pode ser a edificação da igreja. E indo mesmo no ensino, eu vou no tema mesmo. Ouvimos que o nosso tema é jovens cristãos dinâmico no ministério dos dias atuais. Então, o que eu queria perceber, quais são as dinâmicas que os jovens devem ter no ministério nos dias atuais? As dinâmicas. É uma das perguntas. A segunda pergunta, o pastor, quando estava a frisar, estava a explicar, mexeu sobre visionário. Falou de visionário. Então eu queria perceber qual é o significado exatamente, o que quer dizer visionário. E a terceira e última questão, porque seria muito bom se escrevesse. Se o pastor souber responder sozinho as questões, vai te afogando. Todos nós estamos aqui para isso, esse seminário. A última pergunta é: que tipo de ensinamento nós jovens devemos ensinar à igreja? Por que eu coloco esta questão? Nós, como jovens atuais, que hoje estamos a ser ensinados aqui, temos que ter um ministério de Deus. Acontece que alguma vez, quando nos ensinamos, eu me lembro, meu pastor na fé, quem conhece meu pastor na fé, ele conhece, está aqui. Disse assim: o melhor médico é aquele quando o paciente vem com abscesso, ele não cria, quer dizer, babar. Ele exprime para que o paciente fique bem. Então, o que acontece atualmente? Nós, como jovens, existem jovens usados. Temos que compreender jovens usados e jovens não usados. Jovem usado pode passar no altar, explicar algo que o pastor está a ocultar, a igreja nunca fala. E o jovem fala. E quando esse jovem fala, cria problema, cria polêmica para a igreja. Até que é normal fazer sentar o irmão dele e dizer: irmão, você não podia pregar isso, porque você ainda é jovem, você é criança. Então queremos saber que tipo de ensinamento nós, como jovens, temos que ensinar dentro da igreja. São essas 3 questões.
Muito obrigado. A sessão está aberta. Eu não respondi sozinho. Eu podia responder se ganhar tempo, mas vamos dar Eu espaço. só quero responder essa parte que o irmão disse. Há um momento que um jovem pode chegar na igreja porque o pastor não pode dizer a coisa, mas depois todo um irmão diz algo. Há coisa que o irmão pode pregar para edificar a igreja, há coisa que o irmão pode pregar para destruir a igreja ou destruir a pessoa. Havendo que essa coisa que o pastor não está a dizer nada. Por que não sentarem primeiro? Pastor, há uma coisa que está a passar assim, mas nunca disseste. Agora, qual é a solução para esta pessoa? Se é uma pessoa que vocês acham que é de vergonha, solicitam enquanto está na liderança. Depois de resolver, o assunto pode vir terminar. Mas se dizer não, aquele como não diz, eu vou lá para dizer algo, depois para envergonhar aquela pessoa, em vez de envergonhar a pessoa, estão a matar a igreja. Porque aqueles que vão sair ali com aquilo estava aí, esses, cada um vai focando onde vai. O nome que sobressai não é daquele irmão, é aquela igreja. Já viram que aquela igreja que tem ali dentro, o que se faz, está destruindo. Se eram 15, começa a sair um por um. Então tem questão que dá sim um jovem, que pode dizer, num pleno como culto desse, a coisa que dá aproximar a liderança. Eu sempre percebi a questão e também a locução do nosso pai. A minha humilde contribuição, eu quero me basear no livro de João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É que há muitas vezes que nós pastores matamos a igreja porque queremos esconder a verdade. Queremos pregar tapando o sol com a peneira. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece muito mais quando eu, como pastor, não consigo me controlar. Se eu bebo, eu vim pregar sobre bebedeira na igreja? Não. Eu te esconder. E se alguém pregar sobre bebedeira, eu ia ficar chateado. Porque a palavra vai me ofender. Mas se você, como líder, anda na verdade, quando se prega a verdade, você fica feliz. Diz, graças a Deus, eu prego a verdade, já não quero ouvir mais tarde, que foi levantado e pregou a verdade. Então, quando é assim, o jovem...